Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui na Associação Espírita Discípulo Allan Kardec, na noite de quarta-feira. Tradicionalmente as nossas palestras às 19h30, hoje com a presença da Solange, amiga nossa, trabalhadora da casa, há muitos anos, que vai nos falar sobre o tema a emancipação da alma. Antes da gente passar então a palavra para ela, como de praxe, fazer a leitura de uma página, uma prece, depois a gente inicia a palestra. Então a nossa página é do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 6, Esforço e Oração, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel inicia com uma passagem de Jesus em Mateus capítulo 14, versículo 23, que diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E aí Emmanuel comenta então essa passagem de Jesus, que ele subiu ao monte depois que a multidão foi embora, para orar solitariamente a Deus. Emmanuel então nos diz o seguinte: de vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para o serviço de oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características da sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedido da multidão, terminando o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se todo na atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuide de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então a página Emmanuel que nos esclarece que trabalho e oração sempre andaram juntos em todas as atividades de Jesus quando ele esteve junto de nós aqui, no nosso plano físico. Então ele diz aqui também que o Cristo jamais se afastou da multidão para se manter numa ação contemplativa o tempo todo de oração. Ele fazia, conforme nos ensina aqui, Mateus, nesse capítulo 14, que ele subiu ao monte depois que a multidão se afastou, depois que a multidão foi embora. Então, ou seja, no cair da tarde, no início da noite, ele subiu ao monte e foi orar junto com do Pai, porque nós sabemos que o momento da oração é um momento especial. O próprio nome já está dizendo, oração, diferente de prece, de reza, como muita gente faz por aí. Orar é um verbete de origem latina que significa os olhos, quer dizer abrir a boca da alma. Você vai abrir a boca da alma para quê? Para conversar com Deus. Então é um momento especial que deve ser tirado num momento especial do nosso dia também. Então, como ele diz aqui, Jesus nunca ficou, como algumas religiões pregam aí, de subir para um lugar, ficar lá contemplando, orando o tempo todo, porque o próprio Emmanuel nos fala que isso acaba se tornando uma ociosidade quando isso não é secundado por um trabalho, por uma ação no bem. Então as duas se complementam, o trabalho e a oração. A oração faz com que você adquira novas energias, novas forças do mundo espiritual para você continuar o seu trabalho. Então todos nós estamos encarnados aqui na Terra têm necessidade de trabalho de todas as naturezas. Trabalho de sustento, trabalhos que vão manter a nossa família, que vão nos dar um futuro um pouco mais tranquilo, isso é natural.
Mas a gente não pode esquecer também o trabalho espiritual, o trabalho com Jesus, o trabalho nas tarefas, nós espíritas, né? O trabalho nas tarefas espíritas, mas sempre secundado ou precedido de uma oração. Então a oração é importante porque ela nos canaliza a espiritualidade superior e faz com que a gente absorva essas boas energias para que a gente possa continuar cumprindo os nossos deveres. E o último parágrafo, bastante interessante, quando ele diz: cuida de teus deveres, porque para isso permanece no mundo. Então nós temos deveres a cumprir aqui enquanto encarnado. Mas nunca te esqueça desse monte, que ele diz, né? Jesus subiu num monte realmente para orar, mas é um monte interior, é um monte localizado, como ele fala, dos nossos sentimentos, a fim de que, orando à parte, recordemos o Senhor e tudo aquilo que Ele nos fez de bom, de positivo, na sua estada aqui junto de nós. Então essa página da noite de hoje, lembrando a vocês que a gente continua aí atendendo, né? A área de saúde, a gente continua com máscara no salão, o orador só que tira aqui, o dirigente para falar, mas que a gente permanece sempre de máscara nos recintos. Aqui não é fechado, tem janela, a porta tudo aberta, mas a recomendação é essa: quando a gente estiver em qualquer lugar, um ambiente mais fechado, mais recluso, que a gente utilize da máscara, né? Até porque houve um novo aumentozinho da pandemia, a gente sabe que pelo que a gente está vendo aqui, isso vai perdurar por um bom tempo, então todo cuidado é pouco, para que a gente não adoeça e não cause mais transtornos do que já se cometeu aí no passado recente. Ok? Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare nesse momento, inclusive de mudanças sérias no planeta, em que nós estamos envolvidos, esse processo de transformação, porque com certeza pedimos para que está nesse momento e que nós possamos entender toda essa mudança que está sendo realizada, toda essa mudança que está acontecendo conosco mesmo, tudo aquilo que nós estamos vivenciando, de sofrimento, de dificuldades, de problemas de saúde, financeiros, de todas as naturezas, para que a gente consiga suportar a tudo isso com um pouco da fé que Jesus nos passou e que a doutrina espírita nos coloca, basicamente em todas as suas lições. Que Nossa Mãe Maria Santíssima esteja sempre conosco, com seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós pedimos permissão aos mentores da casa, a figura maior do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para dar por iniciado os nossos trabalhos nessa noite de quarta-feira. Que assim seja, graças a Deus, mentor espiritual da nossa irmã Solange possa estar presente, auxiliando a ela em tudo aquilo que ela irá, em tudo aquilo que ele irá nos trazer na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, com a palavra, nossa querida Solange. Obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe e nos ampare nesse mais estudo, né? Nesse estudo da nossa casa, da noite de hoje, esse assunto assim que é tão interessante, né? De nós estarmos de vez em quando revendo, estudando, aprendendo, né? Então nós vamos estudar um pouco hoje sobre a emancipação da alma. E esse tema ele está tratado no Livro dos Espíritos, capítulo 8, a partir das questões 400. E nesse capítulo, Kardec vai estudar o sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia e morte aparente, sonambulismo, êxtase, dupla vista. E no final do capítulo tem um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e do dupla vista, que é bem bacana da gente ler e se aprofundar nele. Hoje nós não teremos tempo para fazê-lo, né? Mas fica aqui o dever de casa, né? Muito bem. Bom, Kardec inicia falando do sono e dos sonhos. Primeiro a gente entender que o sono é uma necessidade física, né? Biológica, nós não temos dúvidas sobre isso. A gente tem um dia de labuta, de trabalho, e quando vai chegando a hora de dormir, a gente vai ficando cansado, ficando sem energia, vai dando uma sonolência, né?
E já demonstrando a necessidade de dormir. E um outro fato também importante na necessidade de dormir é o processamento de todo o conhecimento que nós tivemos durante o dia. Então nós vamos vendo as coisas, vamos estudando, vamos lendo. À noite, quando a gente dorme, aí dá uma parada geral, o nosso cérebro ele vai fazer um apanhado de tudo que foi visto e vai, né, colocando nas diversas caixinhas, né, e organizando esse ensino. Então, o que é importante fica num tipo de memória, o que tem menos importância vai para um outro tipo de memória, né? Isso daí é uma necessidade física, então, o sono, né? Muito bem. Os sonhos já faz parte da emancipação da alma. Então, a emancipação da alma, ela pode ser completa ou ela pode ser parcial. Se ela for completa, é o caso da morte. E se ela for parcial, é o que os espíritos nos falam, que todas as noites nós estamos treinando para o dia do nosso desencarne, para quando morrer o corpo físico, né? Então, a emancipação da alma é assim, o corpo, o espírito ao corpo, né, o perispírito ao corpo, eles são bem flexíveis. E ele, quando dilata, você pode viajar, pode ir em outro planeta, pode... E aí, dependendo do estado que o corpo estiver, é um estágio. Na verdade, a letargia, a catalepsia, a morte aparente, é tudo estágio de um mesmo fenômeno, que é a emancipação da alma. Certo? Uma outra coisa que é importante de nós lembrarmos, nós já falamos então, né? Lembrança dos lugares e das coisas que viste que verás em outra existência ou em outra ocasião. É uma situação também. Nós emancipamos da alma, vamos numa cidade, visitamos a cidade, e depois a gente vai fazer uma viagem para aquela cidade e diz, nossa, mas parece que eu já estive aqui, deve ter sido fruto de uma encarnação passada. Não, às vezes não, às vezes foi só uma viagem durante a noite que a pessoa conheceu lá aquele lugar, né? Outra coisa também importante é sobre os sonhos, é sobre a incoerência dos sonhos. Também isso daí é importante a gente saber, porque muitas vezes, eu sonhei, mas nossa, foi um sonho tão confuso, não sei o que aconteceu, né? E aqui no Livro dos Espíritos diz assim, a incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas produzidas pelas lembranças incompletas daquilo que nos apareceu em sonho. Então é como se fosse um filme, você está vendo um filme, aí você vai lá e tira pedaços do filme, quando você olha para o filme você não entende nada que está acontecendo. É mais ou menos isso, né? São lacunas, a gente lembra de uma coisa, depois lembra de outra, e quando você vai lembrar do sonho como um todo, você diz, tudo confuso, não entendi nada do que aconteceu. Mas é porque são cenas, né? Cenas de uma viagem, e quando você junta, às vezes pode não fazer muito sentido. Uma outra coisa que ele vai nos falar aqui também, que o corpo é matéria pesada e grosseira. Dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos corporais. Nós temos mais facilidade para nos lembrar pelas as impressões que chegam pelos nossos sensórios, né, corporais. Então a gente vai vivendo, vai tendo nossas experiências, daqui a 50 anos você está lembrando de uma coisa que aconteceu quando você estava lá no início, né? Mas por quê? Porque são sensações que você viu, que você viveu, que você sentiu. Já quando na emancipação da alma não acontece isso. É o espírito que está vivendo essa experiência. E aí existe uma dificuldade do corpo registrar esse acontecimento. Outra coisa também legal da gente falar aqui é quanto à significação atribuída aos sonhos. Muitas pessoas dizem, quando a gente sonha com cobra é traição. Quando sonha com não sei o quê, né? Sonha com uma coisa, quer dizer outra coisa. Então ele está dizendo que é absurdo acreditar-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra.
Isso daí é um mito, não existe isso, né? Você sonhar assim. O que acontece é que, às vezes, essa recordação, ela vem tisnada com as nossas ideias, com o nosso jeito de ser, com a cultura que a gente vive. E isso acontece em qualquer estágio da emancipação da alma. Por exemplo, tem uma pessoa conhecida que ela passou por uma experiência bem difícil. Ela estava grávida de gêmeos e ela perdeu os bebês, já praticamente na hora de nascer mesmo. Ela já tinha até ido para o hospital, ainda não conseguiu, não resistiu. O que aconteceu? Ela não sabia que ela havia perdido os bebês, mas ela teve um sonho. Ela teve um sonho que um anjo veio do céu, se aproximou dela, pegou os 2 bebês e foi embora, levando os bebês. Então, quando ela acordou, que falaram para ela que ela havia perdido os bebês, ela ficou numa paz muito grande. Por quê? Por causa do sonho que ela teve. Então, foi uma ajuda que ela recebeu do mundo espiritual, né? Aí era o anjo que estava ali. Aí essa imagem, ela fica tisnada com as suas crenças, com o seu jeito de pensar, né? Com a sua educação. Então, é isso que acontece conosco. Às vezes a gente vê alguma coisa no mundo espiritual, mas a gente acaba fazendo assim uma imagem de acordo com os nossos pensamentos, com o nosso jeito de ser. Mas no fundo existiu ali a verdade, que era o desencarne dos bebês. Muito bem, nós vamos agora entrar em outro tema, que são as visitas espíritas entre pessoas vivas. Aí tem aqui a questão 413, ele pergunta assim: do princípio da emancipação da alma durante o sonho, parece resultar que temos 2 existências simultâneas, a do corpo, né, e do espírito, da vida de relação exterior e da alma que dá a vida de relação oculta. Isso é exato? No estado de emancipação, a resposta: a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Então é isso, né? Nosso corpo dá aquela parada e o espírito vai agir. Então é como se fosse 2 existências. São, na verdade, não são 2 existências. Na verdade, são 2 fases da mesma existência, que é a existência da alma do espírito, né? E aí ele pergunta se as 2 pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Pode visitar sim. Não só conhecida, como também desconhecida. Tem na Revista Espírita de junho de 66, tem lá um sonho instrutivo. Então, nesse fato narrado, Kardec disse que em abril de 66, ele teve uns problemas de saúde. E esses problemas de saúde faziam com que ele tinha assim, um certo cansaço, uma sonolência, e isso estava um pouco frequente. Até que um dia, num desses estados, ele teve um sonho, que ele chegou numa avenida bastante movimentada, tinha bastante gente, mas ele fixou o olhar dele num grupo de pessoas que estavam ali conversando. Um grupo de pessoas estavam conversando. Entre aquelas pessoas, ele conhecia algumas, mas ele não se lembrava dos nomes. E aí ele se esforçou um pouco para tentar entender qual era a conversa que eles estavam tendo. Nisso, ele viu uma imagem no fundo de uma muralha, né? E nessa muralha ele falava, ele escreveu lá, né, em letras vermelhas, dizendo que uma borracha revestindo uma roda poderia andar mais 10 quilômetros, vamos dizer assim. Não me lembro muito bem a medida, mas era um tanto a mais. Ele achou interessante aquilo, primeiro que ele não tinha nenhum estudo preparado, nem estava se preocupando com esse tema de estudo industrializado, de transformação, nada disso. Era um tema que não fazia parte do seu dia a dia. E ele achou interessante aquilo, que na medida que ele começou a ler, as letras foram sumindo.
E aí ele vai perguntar então para o médico que estava cuidando dele, e esse médico responde que é muito comum, durante um estado de doença do corpo físico, o espírito se desprender e passar a ter mais experiência no mundo espiritual. Então isso é algo comum. Se a gente tem um problema físico, orgânico, é mais comum que o espírito se emancipe mais vezes. Só que essa emancipação, ela vem assim, é um pouco confusa, porque você vai viver, o corpo, ele influencia o espírito influencia o corpo. Então, como o corpo está com problemas de saúde, ele vai influenciar o espírito. E esse desprendimento não vai ser um desprendimento assim, muito certinho, direitinho, porque ele vai ter que ficar voltando no corpo toda hora, que a gente sabe como é que é a emancipação do espírito. Se acontece alguma coisa com o corpo, o espírito retorna para ali. Então eu estou dormindo, eu posso morrer durante o sono? Não. Pode acontecer alguma coisa e retirar sua vida, mas o espírito retorna, ele percebe aquele momento, ele vê aquele momento. Então, por isso que no caso de emancipação, no estado de doença, existe essa ida e volta do espírito, de forma que fica uma coisa assim meio truncada. Mas que ele não poderia dar nenhuma resposta, porque ele iria primeiro estudar e verificar. E aí não conta no texto como é que ele fica sabendo disso, mas ele retorna dizendo que, na verdade, o que acontece? Aquelas pessoas que estavam conversando ali eram espíritos encarnados e eles estavam conversando sobre uma nova forma de aproveitar melhor os materiais no transporte. E Kardec viu porque ele prestou atenção, foi mostrado a ele isso, porque ele estava fazendo estudos psicológicos e isso daí poderia somar nos estudos dele. Então, isso acontece conosco no mundo espiritual, isso pode acontecer. E essas visitas, então, é comum. No Livro dos Médiuns também tem aquele fato que é bem falado, né? Daquele vizinho que vai visitar a senhora durante o momento que ela estava doente. Eles eram vizinhos, moravam próximos, mas não tinha assim relacionamento, não tinha relação. Passava para lá, passava para cá e só. Uma certa noite, essa senhora doente viu no seu quarto esse senhor. E ele trazia na mão um negocinho lá de fumo, dessas coisas assim, de rapé, uma caixinha de rapé, uma coisa assim, ele trazia aquilo nas mãos. Então aquela mulher percebeu que era uma visão, porque ele não poderia estar ali aquela hora. Ele percebeu que era uma visão. Mas foi bem interessante porque era algo comum daquele homem, a caixinha de rapé. Então os espíritos vão explicar que ele apareceu com aquela caixinha para dar essa impressão de realidade. Ele não estava ali fisicamente, mas espiritualmente ele de fato estava ali, né? Foi uma visita, então, é o caso das visitas entre pessoas vivas. E aí ele pergunta lá no 415, é bem interessante. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, já que não nos lembramos delas? Qual que pode ser a utilidade? Aí vai responder, muitas vezes essa intuição é a fonte de certas ideias que vos surgem espontaneamente. Então, mais uma vez, tudo que acontece conosco no mundo espiritual, nós guardamos como conhecimento que vai surgir como intuição na hora que for necessário. Aí depois ele aqui também no livro vai falar sobre a transmissão oculta do pensamento. E aí a gente tem lá na Gênesis um capítulo excelente que fala sobre os fluidos, fala sobre a fotografia do pensamento, que são 2 estudos muito bons. Também fica como dever de casa, né? Mas a verdade é que nós somos espíritos. Nós estamos temporariamente no corpo físico, mas nós somos espírito. E como espírito, nós irradiamos. Então, o nosso pensamento viaja. É como o som, né?
que nós estamos aqui falando e todo mundo está ouvindo? Porque tem aqui o ar, tem aqui o oxigênio. Se fizer vácuo aqui, pode falar que ninguém vai escutar. Então, mesma coisa no mundo espiritual. Só que o veículo do pensamento lá é o fluido cósmico universal. E ele se propaga, né? E como nós somos espíritos, as ideias vão se propagando de todo mundo e a gente vai entrando em sintonia, né? Vamos em sintonia, a gente vai observando e vai vendo e vai recebendo os pensamentos das pessoas. Então nós recebemos uma quantidade imensa de pensamento. Seria muito legal se a gente pudesse, nos nossos pensamentos, não, esse daqui não me pertence, esse deixa. Esse aqui não me pertence. Nós não temos ainda essa habilidade, né, de separar o pensamento que não nos pertence e de não gerar nenhuma influência a esse pensamento, porque se aproxima de nós um pensamento num estado de desespero, a tendência é a gente entrar no desespero também, né? A gente ficar agitado, não sabe por quê, de repente fiquei agitado, de repente fiquei triste. Mas é por quê? Porque os pensamentos se irradiam e pelas nossas afinidades nós vamos captando o pensamento de um e de outro, conforme o nosso jeito de ser, os nossos gostos, nosso pensamento, nossas atitudes. Então, nós vamos captando esses pensamentos. E também, por isso que Kardec fala aqui da importância da transmissão do pensamento, é quando uma ideia e uma descoberta acontecem em vários pontos ao mesmo tempo. É porque aquele pensamento irradiou, várias pessoas que estavam com a sintonia captaram, né? E aí as ideias vão surgindo. E é interessante também aqui lembrar que não só quando nós estamos dormindo a transmissão de pensamento ocorre. O espírito não se acha encerrado no corpo, ele irradia por todos os lados. Então nós podemos sim nos comunicar, tanto como espírito, alma, né, no mundo espiritual, ou encarnados, vivendo a nossa vida de relação, de vigília, certo? Por isso a importância, né, de nós nos vigiarmos, olhar as nossas atitudes, como que nós estamos seguindo, para que a gente possa ir se corrigindo e assim melhorando as nossas sintonias, as nossas afinidades, né? E aí a gente passar a sintonizar mais com o bem, porque quanto mais sintonizados com o bem, mais favorável é o nosso crescimento espiritual, né? Porque aí nós vamos sintonizados com o bem, nós vamos praticar o bem. E isso vai gerando uma forma de ser, um jeito de ser, né? Depois ele vai falar da letargia, a catalepsia e a morte aparente. Bom, qual que é a diferença? Todos eles estão, como nós dissemos, são efeitos da emancipação da alma. O corpo entra num estado de repouso e o espírito liberto vai viver algumas situações. E qual que é o estágio, então, da letargia, catalepsia e morte aparente? O estágio é a forma como o corpo fica na hora daquela emancipação. E aí Kardec nos traz aqui, a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é o que? A emancipação da alma, né? Que é o que? A perda momentânea da sensibilidade do movimento. Então, os dois, perda momentânea, né, da sensibilidade do movimento. Qual que é a diferença, então? Ele está dizendo que na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. É geral, né? Dá ao corpo todas as aparências da morte.
Aí a gente vai ver lá o caso da Ivone Pereira, né? Que ela estava com 2 meses, uma criança recém-nascida que entrou nesse processo de letargia e já estavam fazendo lá o velório dela quando ela acordou, a partir das preces da mãe, que não acreditava que aquela criança pudesse estar morta. E aí ela volta à vida, né? E tem outros casos, a Revista Espírita traz alguns casos interessantes. Uma jovem, ela morava com a tia e essa tia cuidava dela como se fosse a mãe. Lá pelas tantas ela teve uma doença, veio a falecer. Só que existia um segredo que a tia falou para essa criança, para essa menina. E ela não poderia falar para ninguém esse segredo. E a tia já havia falado isso com ela um tempo atrás, mas a tia queria frisar que não falasse aquilo, porque aquilo ia gerar vingança de ódio e sangue. Então não poderia ser dito. E essa tia já havia morrido. Aí a sobrinha na porta da sala onde que ela estava, chorando, né? E aborrecida, triste, de repente ela escutou uma voz. E ela identificou aquela voz como se fosse a da tia. Aí ela prestou mais atenção, ela viu que o lençol que estava cobrindo a tia estava fora, tinha sido tirado. Aí ela vai e se aproxima da tia. Aí a tia vai e fala para ela: eu estava morta, mas o Senhor me permitiu estar aqui de volta para conversar com você. Sobre aquele segredo que eu te falei, não pode ser dito. Eu preciso frisar isso para você, para ninguém. E ela fala isso e daqui a pouco morre, de fato, né? Então é um retorno. Ah, mas aí essa pessoa já tinha morrido mesmo? Não, não tinha morrido. Se ela tivesse morrido de fato e tivesse se dado de fato o rompimento dos laços fluídicos, não mais seria possível o retorno. Isso acontece com o filho, né, da viúva de Naim, com a filha de Jairo e com Lázaro. Em nenhum dos 3 casos havia tido a morte verdadeiramente dita, né? Ele estava num estado de quase morte, porque é o que nós estamos falando aqui, né? Existem situações de estágio da letargia e da catalepsia que ele está preso por um fio bem pequeno, esse perispírito. O caso da catalepsia, então, é bem mais forte isso. E um pequeno problema pode levar ao desencarne. E aí, como disse aqui as obras, né, como estamos ensinando, que diante de um estado de catalepsia, a gente tem que tentar trazer a pessoa de volta, utilizando-se, né, de recursos possíveis naquele momento. Eu me lembro de um caso que houve aqui na nossa casa com uma senhora e ela no estado de catalepsia e êxtase junto. Porque ela naquele momento, ela se afastou do corpo e viveu o êxtase. O que é o êxtase? É quando o espírito ele visita uma instância superior, um mundo superior. Aí você imagina, você entra num mundo que você vê as flores lindas, maravilhosas, brilho. O espírito ele tem dificuldade para retornar. E se deixar, diz aqui o Livro dos Espíritos, se a gente deixar ele assim, à vontade, ele vai morrer? Morre. Ele pode morrer ali. E quando ele morrer, ele vai ficar nesse mundo que ele estava? Nem sempre, vai depender do estado dele espiritual, né? Ele pode ter sido levado a ver, para servir de estímulo, de uma série de coisas, e ele querer ficar lá. Mas então o que aconteceu aqui, nesse caso era o Carlos Luiz, que era o dirigente da reunião, e aí ele percebendo aquele estágio, ele começou a chamar o médium pelo nome e falar da importância dela para os filhos, para as filhas, que precisava que ela voltasse. Ela demorou um tempinho, ela conseguiu retornar. Mas e quando ela retornou, ela falou que realmente ela estava num mundo muito maravilhoso e ela não teve nenhuma intenção de voltar. Ela não tinha tido nenhuma intenção de voltar. Então esse é o perigo da catalepsia, porque é um estágio mais
avançado de emancipação. E se deixar essa pessoa assim, ela realmente pode acontecer a morte. Muito bem, então é a letargia, a catalepsia e a morte aparente que nós falamos, demos o exemplo aí, né? Lá também na Revista Espírita, não é no Céu e Inferno. No Céu e Inferno tem um caso de uma pessoa que foi enterrado vivo. Aí tá lá, enterrado vivo, né? E ele conta que esse homem havia sido, foi velório, foi sepultado, né? E muito bem, 15 dias depois, a família pediu para exumar o corpo porque eles haviam esquecido dentro da urna um medalhão. E quando eles abrem a urna para pegar o medalhão, eles tiveram uma surpresa, porque aquele espírito estava de bruços e a mão comida. Então o que eles pensaram, né? Aí Kardec, essa imagem foi tão assim, gritante, né? Saiu no... que Kardec vai e chama esse espírito lá na Sociedade Parisiense para perguntar para ele. E ele conta que naquele momento realmente faltou o ar, né? Naquela parede ali, né? Faltou o ar e ele estava com muita fome. Então ele mordia a mão por causa disso. Uma situação complicada. Mas está lá no Céu e Inferno essa comunicação lá, enterrado vivo. A gente tem aí na história alguns casos que foi dito, né, que foi enterrado vivo. Bom, eu acho que hoje é mais difícil isso acontecer, né? Porque existem vários parâmetros que os médicos usam, né? A rotina, a aparelhagem, eu acho isso meio difícil acontecer. Mas uma coisa que acontece na atualidade é que os sepultamentos são feitos muito próximo do desencarne do espírito. E isso pode ser, não vou dizer que pode ser um complicador, porque a gente sabe que o espírito, para se desvencilhar do corpo, ele tem um período, né? E às vezes é muito rápido. Um dia desse eu fiquei sabendo de um sepultamento que a pessoa faleceu ao meio-dia e sepultou às 4 da tarde. Então, assim, a gente sabe que a espiritualidade age, a gente sabe que Deus cuida, mas é preciso que a gente preste um pouco atenção nesse fato aí, para auxiliar melhor, né? Esse momento que a gente sabe que não é nada fácil para o espírito. É algo até esperado, né? Porque, como diz no Livro dos Espíritos, o desencarne é como você dá liberdade a um pássaro que estava cativo. Então, essa imagem para o espírito tem toda a significação maravilhosa, né? Mas para o homem encarnado, nem sempre. Se é um espírito bem próximo da matéria, agarrado à matéria, ele vai ter dificuldade para se desvencilhar do corpo. Vai demorar um período. Então, a gente precisa ter um pouco mais cuidado com isso daí, né? Muito bem. Depois, ele fala também do sonambulismo. O que é o sonambulismo? É um estágio mais avançado do sonho. O espírito se emancipou, chegou no mundo espiritual e sente uma necessidade física qualquer, ele utiliza esse corpo como se, ele dá o exemplo lá, né? É como o espírito pega a caneta para escrever, esse espírito emancipado pega o seu corpo, aí ele arrasta o corpo, né? Então o sonâmbulo, ele sai de olho fechado, mas ele não bate, não cai. Por quê? Porque o espírito está vendo, o corpo não está vendo, mas o espírito está ali, está vendo para onde que está indo, né? E o sonambulismo, então, ele também tem diversos estágios. Pode ser provocado também e pode ser natural. E aí é isso, é a emancipação da alma que, após esse momento, o espírito quer, de alguma forma, retornar, né? Mas o que nós podemos falar aqui? Já estamos bem no final. O êxtase, né, que nós já falamos alguma coisa sobre ele, é um estágio. Qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais apurado.
a alma do estático é ainda mais independente. Na 442, ele diz, olha, se abandonássemos o estático a si mesmo, sua alma poderia abandonar definitivamente o corpo? Sim, ele poderia morrer. Por isso é preciso chamá-lo por meio de tudo que possa prender a este mundo, sobretudo fazendo-lhe compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o retém ao planeta terreno. Isso, o êxtase, e a dupla vista, que a gente sabe que é a vista do espírito, né? Então, o fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? O que ele responde? Tudo isso é uma coisa só. São o quê? Só estágios. No que chamais dupla vista, o espírito ainda está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Então, na emancipação, quem vê é o corpo? Não. Quem vê é o espírito. Bom, tem bastante mais coisas sobre isso, esse resumo teórico que é bem interessante também de a gente ler, mas isso nós deixamos para uma outra oportunidade. Muito obrigada, é um tema bem grande, né? E nós, fizemos um exame generalizado sobre ele. É claro que é um assunto que precisa ser estudado mais profundamente, inclusive porque o caso da catalepsia, da letargia, né, são coisas que envolvem também questões fisiológicas, né? E que nós aqui hoje também não temos esse conhecimento para tratar desse assunto, mas é um assunto bem interessante também para ver. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, realmente é um estudo bastante interessante, né? Que uma palestra é muito pouco tempo para dissertar, uma palestra só muito pouco tempo para dissertar sobre esse assunto. Mas te agradecemos aí. Eu quero explicar que nós tivemos um probleminha na internet. Nós perdemos aí uns 5 a 8 minutos no início da palestra dela, que eu tentei ali umas 3 vezes, o celular não respondeu, eu tive que desligar o roteador, ligar o roteador de novo, aí a internet voltou a funcionar. Então você repete esse tema depois para a gente, esse pedacinho perdeu, né? E depois voltou a funcionar. Eu até estava comunicando com o Felipe aí, pelo WhatsApp lá atrás, mas no início a gente perdeu um pouquinho, que lá de trás eu vi que o celular apagou, e tentei ali, não consegui, então desliguei o roteador e voltou. Coisas da internet, né? Não tem jeito. Mas boa parte da palestra está ali, foi muito poucos minutos, mas realmente ficamos devendo isso aí, essa parte para quem estava nos assistindo, né, pelo Facebook ao vivo. Então nós queremos agradecer a presença de vocês aqui no salão, lembrando a vocês que domingo agora, próximo, nós teremos o Felipe, seria o Zé Borges, mas o Zé Borges está com probleminha sério, a família, né? A esposa de saúde, então ele ficou na dúvida se ia dar tempo dele vir ou não, então ele pediu para que a gente substituísse ele. Então o Felipe vai falar no lugar dele. Lembrando que algumas das nossas reuniões estão presenciais, como a do Max, que está aqui presente na segunda-feira, outras ainda estão online, como a da Solange e do estudo sistematizado na quinta-feira, as palestras quarta e domingo presencial, híbrido, né? A gente transmitindo ao vivo também. E lembrando a vocês que a gente tem uma campanha agora no inverno, sempre permanente, campanha do cobertor. Eu já consegui levar alguma coisinha durante a semana lá no Parque Maíra, porque eu fui lá pegar uma doação, né? Daí que nós ganhamos para ir para a sopa. Que aproveitei e levei umas roupas que estavam ali também. Então quem puder continuar trazendo agasalho, cobertorzinho. E o quilo também, é sempre bom a gente ter alguma coisa aqui, porque sempre aparece alguém. Hoje nós não temos mais aquela quantidade de famílias assistidas. Uma semana retrasada, mês passado, eu tive 2 pedidos. A gente não tinha nada, chegou no domingo, o Ivan, filho da dona Maria, trouxe a cesta completa, né? Aí eu consegui fazer uma separação lá, juntamos com mais algumas coisas e deu para atender os 2 pedidos. Então são pedidos assim que não são mais constantes, mas vira e mexe parece. Sempre bom a gente ter alguma coisa. Então quem puder continuar trazendo, a gente agradece. Ok? Então nós vamos encerrar essa primeira parte. Nós temos 4 cadeiras de passe ali na sala, né? Porque hoje é um dia que não tem tanto público como domingo.
Então os 4 passistas que estiverem melhor em condição, depois da prece, se dirijam lá à sala. Então vamos agradecer a Deus a sua oportunidade, agradecer aos nossos amigos espirituais, a Solange, pelo estudo da noite de hoje, que Deus continue abençoando ela, em todos os trabalhos que ela realiza nessa instituição com tanto carinho, que ela possa estar outras vezes aqui com a gente na tribuna, já que ela está em tantas outras reuniões também. Então nós queremos também agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo aqui no salão, alguns aí ao vivo no Facebook, que Jesus possa abençoar a todas as famílias representadas, por todos nós aqui nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Lembrando também da evangelização aos sábados, nós estamos com um número bom de crianças aqui, e adolescentes, jovens aí, que bom, mas estamos precisando de passista. Sábado está um pouco complicado, às vezes tem ficado só o Altamira, a Solange está ajudando, e o Fabinho, marido da Eliane, que acaba dando uma força também. Então eu sei que sábado é um horário meio complicado, eu consegui vir 2 sábados seguidos, mas nem sempre todo sábado eu posso estar aqui, mas a gente está com essa dificuldade. Então entre 2 e... a gente começa ali por volta de 2h15, 3h15 a gente para, então é 1 horinha, quem puder ter essa disponibilidade de, não vou dizer todo sábado, porque nem eu tenho, mas também não tem, mas aqueles que puderem estar aqui ajudando, ok? A gente fica agradecido desde já. Muita paz a todos e um bom resto de noite. Então os passistas que tiverem condições, 4 se dirijam à sala de passo, os demais aguardem o salão.